É provável que o nosso destino seja transformar de baixo a cima este país e substituir por outra civilização toda a cultura, a religião e as tradições de um povo. É uma nova conquista, lenta, tenaz, pacífica em seus meios, mas terrível em seus projetos de ambição. É preciso que a substituição seja tão pura e tão luminosa que sobre ela não caia a amargura e a maldição das destruições. E por ora nós somos apenas um dissolvente da raça desta terra. Nós penetramos na argamassa da nação e a vamos amolecendo. Nós nos misturamos a este povo, matamos as suas tradições e espalhamos a confusão. Ninguém mais se entende, as línguas estão baralhadas. Indivíduos, vindos de toda parte, trazem na alma a sombra de deuses diferentes. Todos são estranhos, os pensamentos não se comunicam. Os homens e as mulheres não se amam com as mesmas palavras. Tudo se desagrega, a civilização cai e se transforma no desconhecido. O remodelamento vai sendo demorado. Há uma tragédia na alma do brasileiro, quando ele sente que não se desdobrará mais até o infinito. Toda a lei da criação é criar a própria semelhança, e a tradição rompeu-se. O pai não transmitirá mais ao filho a sua imagem. A língua vai morrer. Os velhos sonhos da raça, os longínquos e fundos desejos da personalidade emudeceram. O futuro não entenderá o passado. Seja muito bem-vindo. Eu sou Aman Siqueira e você está no Quixotado, o seu programa de literatura. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sugiro que faça a inscrição aqui embaixo e ative o sininho ao lado para a gente não se perder mais de vista. Hoje eu vou trazer um romance do pré-modernismo, Canaã, de Graça Aranha. Graça Aranha, que nasceu em 21 de junho de 1868 em São Luís, no Maranhão, estudou Direito no Recife de 1882 a 1886 e em 1890 foi juiz em Porto do Cachoeiro, no Espírito Santo, que é o cenário desse romance aqui. Graça Aranha foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e algo que se destaca na biografia dele é que ele foi o único dos fundadores da Academia Brasileira de Letras a participar da Semana de Arte Moderna de 1922. E inclusive ele tem um discurso inflamado em 1824 sobre o modernismo, em que uma das frases dele de impacto são: se a academia não se renova, então morra a academia. Canaã é um romance de transição no cenário da literatura nacional e eu tinha sempre vontade de ler esse livro, né, quando eu ouvia falar dele nos livros sobre literatura brasileira, né, na escola ainda, mas eu nunca separava aqui das estantes e eu tenho esse problema, né? Às vezes eu tenho uma vontade muito grande de ler um livro, mas não me lembro de separá-lo na estante e aí outros vão surgindo e ele vai ficando para trás. Se eu tivesse lido esse livro na minha adolescência, talvez ele fosse até um dos meus preferidos da vida, porque hoje, com outra visão, eu vejo que ele tem vários defeitos do ponto de vista da narração, né, da construção literária, mas eu não teria percebido isso na minha adolescência. E eu teria gostado porque é um romance de Deus, na verdade é um ensaio romantizado, mais do que um romance ensaio. O Graça Aranha aqui tenta traçar um perfil da terra brasileira a partir do Porto do Cachoeiro, que ele vai chamar de Canaã. Quem conhece a Bíblia vai lembrar que Canaã é a terra prometida, né? A terra que mana leite e mel. Então ele está se referindo aqui à terra nacional, à terra brasileira, que é uma terra extremamente fértil, né? Aqui em se plantando tudo dá, como diria o Pero Vaz de Caminha. E Graça Aranha vai aqui falar sobre a imigração, não dos portugueses, mas dos alemães que estariam chegando ao país aí naquela época, final do século XIX. O livro é publicado em 1902 e ele vai falar sobre essa imigração alemã do ponto de vista de principalmente dois personagens que são o Milkau e o Lentz. Eles vêm de regiões diferentes da Alemanha e eles trazem personalidades muito opostas, né? Milkau é o intelectual, o místico, o cara que acredita na ecologia, na união dos povos, né? No amor fraternal, na renovação da civilização. Enquanto que o Lentz é o cara que acredita no domínio das raças superiores sobre as inferiores, né? No domínio do homem sobre a natureza, na destruição do meio ambiente, para que surja a civilização. Então, existem vários diálogos no livro desses dois caras discutindo essas visões. É interessante como essas visões vêm desde aquela época, né? E como esses extremos
vão se digladiando na construção da civilização e já é uma coisa importada de outros países, né, e que faz tanto efeito aqui no Brasil. E o livro então é mais um ensaio romantizado, né, como já tinha falado para vocês, em que a gente vai ver justamente as ideias do Milkau e do Lentz sendo aplicadas na prática. A personagem que mais destaca, na verdade, não é nenhum desses dois, é a Maria. Maria que fica órfã ao chegar ao Brasil e vai trabalhar como uma criada, né, na casa de uns colonos que são mais poderosos. E então acontece um romance dela com o filho deles, ela engravida. Eles mandam o filho para outra colônia, para que ele não precise assumir essa paternidade, porque eles querem que ele se case com a filha de uma família também abastada, né, de outra colônia, e se ele assumisse essa criança, estragaria tudo. Ela acaba sendo expulsa da casa desses colonos, e então, por intermédio do Milkau, ela é acolhida em outra casa, só que muito maltratada, porque ela seria uma pessoa que desonraria a casa em que estivesse, né, já que ela engravidou sem estar casada, né, não, o pai da criança não assume, ninguém nem sabe quem é o pai da criança, porque ela não diz. Ela é uma personagem muito inocente e me lembrou muito a Macabeia de Clarice Lispector, né, de A Hora da Estrela. E Biela, a personagem principal de Uma Vida em Segredo, de Altran Dourado. As três são personagens femininas que vivem imersas em si mesmas, né, que têm pouca voz, mas que se destacam nos romances em que são personagens. E talvez o destaque seja justamente pelo fato de elas não terem uma voz própria, né, de elas demonstrarem essa questão de gênero, né, tão forte no nosso país. Nesse romance aqui vai ter algumas cenas que flertam com o naturalismo e outras que vão para uma metafísica, né, do pensamento. Então não existe uma tessitura muito clara, né, o que faz com que o mesmo não seja um primor de criação literária. Na verdade são vários episódios que surgem e alguns episódios de uma forma muito crua, mas que você não entende muito bem, a maioria deles, como é que eles se encaixam na narrativa. Parece que o autor, na verdade, vivenciou esses episódios durante o período em que ele foi juiz de direito nesse local, e então ele queria mostrá-los, né? Mostrar a crueza dessa terra em que estava acontecendo essa imigração, né? A selvageria do que aconteceria ali, mas ele não cria de uma forma a fazer com que esses episódios esparsos se liguem numa trama coesa ou que façam andar a narrativa. Ele vai mostrar, por exemplo, o fato de um ermitão, né, que mora sozinho apenas com os cachorros e que não fala com ninguém. E então o pessoal vê uns urubus circulando na casa dele e descobrem que ele está morto dentro da casa e os cachorros dele não deixam que as pessoas se aproximem do cadáver para enterrá-lo. Então ele vai descrever com uma crueza muito forte os urubus devorando o cadáver e ao mesmo tempo os homens lutando contra os cachorros para conseguirem levar o cadáver para enterrar, né? E nessa luta eles vão matar os cachorros e ele vai narrando tudo isso de forma muito cruenta. Eu gostei de ver a narrativa dele, mas que eu acho que não tem nada a ver com o conjunto do romance, sabe? Não tem uma ligação clara com o conjunto do romance. Então, existe esse defeito, né? Existem outros episódios também, como o sacrifício, que um dos povos que estão lá fazendo a colonização do local, eles sacrificam um cavalo, né, através de chicotadas. E aí o cavalo, quando finalmente cai no solo, o sangue não é absorvido, né, é um solo argiloso. E o Milkau faz o pensamento de que não tinha necessidade desse sacrifício porque a terra é muito gentil e ela faria o que é necessário para que a agricultura crescesse sem necessidade desses sacrifícios tão violentos, né, que seria uma terra de amor. E esses pensamentos do Milkau, às vezes eles vêm também meio que são muito verborrágicos, muito adjetivados e acaba que tirando um pouco da crueza da cena que a gente está vendo. Então existe essa quebra o tempo todo do ritmo do romance. Inclusive, por coincidência, eu comecei a ler uma tese de um professor de Oxford, o Shadi Betts,
que fala sobre Leucipo e Clitofonte, de Aquiles Tácios. É um romance que foi publicado entre aspas, né? É um romance do século II aí de nossa era, romance em prosa grego, né? A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, a gente nem sabe que existia essa literatura grega em prosa ali no início da nossa era. E ele fala sobre alguns críticos e o que eles dizem sobre esse romance. E eles dizem o seguinte, né? O Todd diz o seguinte: meras passagens pomposas criadas para demonstrar as habilidades retóricas do autor. Mittelstadt diz o seguinte: sem conexão orgânica com a trama e dificilmente mais do que digressões irrelevantes para ofuscar ou distrair o leitor. Já Grimal traz o seguinte: exposições pedantes que de tempos em tempos suspendem a narrativa. Já Perry conclui: em nada contribuem para a tessitura da história principal. Então eu achei interessante isso porque parece que seja um defeito dos romances de transição, né, das épocas em que não existe uma literatura clara. É interessante que as mesmas críticas que eu queria trazer para vocês sobre o romance do Graça Aranha, Canaã, eles falam sobre esse outro romance aí grego. É um romance que eu indico para vocês, eu achei interessante a leitura, mas que tem esses defeitos do ponto de vista da construção narrativa. Mas ao mesmo tempo, para quem quer conhecer o Brasil, quem quer interpretar o nosso país, é um romance de 1902 e ele traz situações que se encaixam no nosso cotidiano, né, de 120 anos depois. Inclusive tem um personagem que é um juiz de direito desse local, Paulo Maciel, que quando vai falar, eu acredito que seja o próprio autor falando, né? Seria o alter ego dele. E ele vai trazer as suas teorias sobre o Brasil em diálogos com o Milkau. E eu achei interessante também porque, sendo o Graça Aranha juiz de direito, eu esperava um certo corporativismo dele, mas não, ele também é muito duro na crítica ao sistema, né? Ao judiciário. Ele vai trazer críticas ao promotor de justiça, o Brederodes, que tenta ficar com a Maria, não conseguindo, então ele se aposta de um ódio por ela e então ele vai querer julgá-la culpada por um crime que seria a morte do filho dela. Ela estava grávida, como eu já tinha falado para vocês, é expulsa da fazenda onde trabalhava, aceita em outra fazenda, mas ela fica com medo de parir na frente dessas pessoas, né, e ser ainda mais maltratada. Então ela acaba ficando, né, quando tem as dores do parto, na própria roça onde ela estava trabalhando e tem um filho lá. Esse filho nasce e ela tem um desmaio e passa uma manada de porcos e os porcos devoram a criança, né, e ela é acusada de ter matado a criança, então ela é presa. E o juiz de direito, então, o Paulo Maciel, vai falar sobre o sistema de justiça nacional. Mas as testemunhas, cortou Milkau, vêm insinuadas, foram industriadas para essa desgraçada conclusão. Há quem o diz, é sempre assim entre nós. Não há um processo em que se possa fazer justiça. Digo-lhe isto eu, que sou juiz. Que exprime as minhas sentenças sobre a verdade dos fatos? Nada. Não pense que não desejaria reagir, mas é inútil. Quando recebo uns autos, há neles tal tecido de mentiras que tenho de capitular. É desesperar, não é? É horrível. E nessa teoria dele sobre o direito, ele vai também trazer outros momentos terríveis em relação a isso, né? O escrivão também é um corrupto, líder inclusive do partido local. Existe outro juiz de direito também que é muito corrupto. E ele vai falando sobre os aspectos da sociedade brasileira. Veja só o que ele vai dizer aqui. Tem razão. O aspecto da sociedade brasileira é uma singular fisionomia de decrepitude e de infantilidade. A decadência aqui é um misto doloroso de selvageria dos povos que despontam para o mundo e do esgotamento das raças acabadas. Há uma confusão geral. As correntes da imoralidade vagueiam sobre a sociedade e não encontram resistência em nenhuma instituição. Uma tal nação está preparada para receber o pior dos males que pode cair sobre o mundo, a geração dos governos arbitrários e despóticos. Se a sociedade é uma obra de sugestão, o que se pode esperar dos sentimentos, da idealização das massas incultas, quando a imaginação delas é deslumbrada pelo espetáculo da mais esbragada perversão dos governantes? Que reações sobre cérebros obscuros não provocará o desamor desses condutores das gentes, ao ideal, às coisas superiores e seu apego às posições e ao ganho?
E não é só o governo, é a magistratura subserviente e aparelhada para explorar os restos da fortuna privada. São os funcionários, os militares, o clero, tudo num declive em que se vão resvalando, horrivelmente deformados. Então, as teses que ele traz, né, sobre a formação do nosso país são muito atuais, né, e nos dizem muito de mais de 100 anos atrás. E como nós vimos desde esse tempo resvalando nesse declive da imoralidade, as autoridades que servem apenas para manter esse status quo de degradação, né, de miséria. E é interessante repensar o nosso país do ponto de vista aqui do Graça Aranha, né? É muito interessante, salutar esse livro do ponto de vista sociológico, né? De trazer algumas críticas e uma síntese do que acontecia então e do que acontece ainda hoje. Então é um livro que tem esses seus efeitos, né? Do ponto de vista da criação literária, mas que eu gostei. Eu acho que vale a pena vocês lerem, como se fosse um livro que reúne aí contos esparsos e crônicas, né, e que vai trazer um ponto de vista interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu programa de literatura.